Bora pro jogo, porque aqui no canto superior direito do mapa, esquerdo do mapa, desculpa, representando então aí a raça Protose, representando o clã TOVP, nós temos o jogador vermelho, o jogador Winhyun. E na cena aqui embaixo, à direita no mapa Eco, nós temos o jogador brasileiro, é ele, o Bush. É, galera, o Bush aqui, esperança brasileira, galera. Lembrando, quem perder esse jogo tá fora dessa temporada da Copa América. É um joguinho bastante nervoso para esses dois cidadãos. Muito nervoso. Daqui a pouquinho a gente repassa a ficha dos jogadores também, galera, para que a gente possa ver como é que tá cada jogador no seu devido confronto, como tá o Inrian no PVT e também como tá o nosso brasileiro aqui, o jogador Bush, no PVT também. Eu quero ver como é que o Inrian vai se comportar justamente no TVP dele, porque no PVZ ele tava jogando bem, mas o Bairrada soube se impor. Vamos ver como é que ele vai lidar com um jogador que nem o Bush, que eu já fiquei sabendo que ele gosta de umas minas viúvas, cara. Quem não gosta, cara? Eu não. Eu não sou muito fã. Ontem a gente viu uma explosão de mina viúva sensacional, né, cara? Do próprio Bush. Algumas, né? Plural. Explosões pra tudo que é lado, galera. E aí, pra quem. Agora sim, cara. Agora eu quero ver a galera do chat. Vai torcer pro Protoss. Afinal de contas, Protoss é uma raridade no campeonato. Ou seja, vai torcer pro Inrian. Ou será que a galera vai estar torcendo pelo Brasil aqui no chat, pelo jogador Bush, cara? Vamos ver como é que essa galera vai votar. Vamos botar aqui, ó, galera. Azulzinho pro Terrano, vermelhinho pro Protoss. E o Bush não me parece fazer menção de tirar a mina viúvas. Ele já tirou os trabalhadores do extrator. Ele vai botar a expansão no chão. Vai botar mais 2 quartéis. Ele tá tranquilo. E safadeza, né, cara? Isso daí ele vai botar um polo de engenharia na expansão do Protoss também. Exatamente isso, o Bush perdeu um trabalhador, cara, mas olha só, esse polo de engenharia vai atrasar a expansão do jogador Protoss. Enquanto isso, como o Sephiroth comentou, ele foi colocando por aqui um reator e também aqui na expansão natural, o jogador Bush já está posicionando sua expansão. Ele só tem que tomar cuidado e tem que cancelar, cara, precisa cancelar esse laboratório. Não cancelou. Não cancelou? Não cancelou. Cara, perdeu minérios. Perdeu 97 minérios a mais do que precisava ter perdido. Perdeu 97 de minérios, cara, no polo de engenharia. Caramba, cara, esse é um erro grande pro Bush, cara. Nessa altura do jogo, perder 97, ele perdeu 2 marines. Pra quem não sabe por que eu tô dizendo 97, é porque o polo de engenharia ele custa 125, mas toda vez que você cancela uma construção, você perde uma porcentagemzinha obrigatoriamente. Então, se ele tivesse cancelado, ele recuperaria 97. Então, acabou gastando 125 ali, mas 97 que ele podia ter salvo. Então, Exatamente. É um prejuízo. É um prejuízo, o jogador Winhyun já vem com tormento por aqui, já dá de cara com essa casa-mata. Bem interessante essa defesa aqui do jogador Bush. Não tem como o jogador Winhyun entrar, mesmo que venha com esse núcleo de nave-mãe aqui, ele pode consertar, pode fazer alguma coisa. Essa pequena agressão do jogador Winhyun não deve entrar, né, Sephiroth? O que ele vai fazer agora, ele vai tentar forçar aqui com a movimentação dos soldados com esse núcleo da nave-mãe. E o núcleo da nave-mãe pode dar conta desses dois soldados, bem tranquilamente. Olha só, mas o jogador Bush ele vai conseguindo micrar. O primeiro soldado ali conseguiu tirar uma parte importante do escudo. O segundo soldado tentou correr. Ele vai tentar, ele só não pode continuar. Sephiroth, ele pode perder o núcleo da nave-mãe. Vamos ver como é que vai ser essa movimentação. Já tem mais soldados correndo, mais 2 soldados correndo atrás aqui desse núcleo da nave-mãe. O jogador Bush vai correndo, mas o núcleo da nave-mãe vai conseguir fugir com pouca vida. Sephiroth foi por pouco aqui. Essa movimentação, pelo menos por parte do Inrian, deu a visão, fez todo o reconhecimento da base do jogador terrano. É bastante importante isso. E o Bush, com essa pressãozinha aí, deu uma bloqueada de suprimentos, então ele falou, deu um pequeno probleminha aqui, deixa eu botar uma terceira central de comando no chão, mudar um pouquinho os planos. Pois é, cara, o Bush aqui já tá destruindo essas rochas aqui, a galera que não entende muito bem o porquê, essas rochas ele
destrói justamente para evitar qualquer tipo de misclick. Quando o jogador Protoss vir atacar a base dele, ele não vai errar nenhum tipo de ataque. E também essa rocha aqui, por que ela é colocada, né, Sephiroth? Porque há um tempo atrás tinha uns Protoss malandrilsos, ou até uns terranos bem malandros, que costumavam fechar a base do adversário na parte de baixo da rampa, né? Sim, dava pra fechar com um depósito de suprimentos e uma casa-mata. Então, o Zerg ficava ali preso e não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, e aí a solução inteligente, diga-se de passagem, foi colocar essas rochas aqui, esses destroços aqui, com que faz com que ninguém possa construir absolutamente nada em cima disso. Essa rochinha aí também é conhecida como a famosa gambiarra. Solução de contorno, Sephiroth, fica mais bonito falar. Solução de contorno, boa. Vamos lá, Sephiroth, vamos lá, porque o exército do jogador terrano já é um exército aqui que bota um pouquinho de medo, afinal de contas ele já tem 4 demolidores, ele já tem outro punhado bastante grande de soldados, ele ainda não tem ambunáveis para dar o suporte, afinal de contas a fábrica está ficando pronta só por agora, e a produção dele continua bastante grande, Sephiroth. Vai saindo demolidores de 2 em 2 e vão saindo soldados também de 2 em 2, pelo menos ele tem a capacidade de fazer soldados de 2 em 2 e demolidores também, e ele vai para cima, hein? Sim, a injeção de esteroides dele já tá pronta. Ele pode começar a marchar pro outro lado, porque o Protoss, ele tá muito vulnerável enquanto esse Colosso não sair. A partir do momento que esse Colosso sair, ele vai ter uma defesa bastante sólida, só que também não pode bobear no controle de unidades, porque se esses demolidores grudarem no Colosso, ari vertente. Cara, se os colossos conseguirem grudar, né, cara? Os colossos não vão ter a lança térmica de longo alcance, provavelmente, né, cara? Isso facilita bastante aí pro jogador terrano. Mas, em contrapartida, o jogador Protoss tem campos de força, o que pode facilitar para ele ou fazer ele comprar um tempo interessante. Sim, ele precisa justamente ter uma tropa bastante controladinha. Se ele bobear um pouquinho, esse Colosso já era. E... Rock... Oi? Translação e 7 portais ao todo pro Inrian. É muita coisa, Sephiroth. São mais 4 portais. Ele já mandou o Scam por ali. Vamos ver como é que vai ser. Ele tem que tomar cuidado. Já conseguiu forçar os campos de força. Já conseguiu atirar em alguns fanáticos. Não matou ninguém. Não caiu ninguém de nenhum dos dois lados. Mas o jogador terrano parece estar desistindo desse ataque, hein? Ou não. Só reposicionou um pouquinho. A gente tem que ver a sequência de ações do jogador Protoss. Porque tem a translação, tem 7 portais. Vamos ver pra onde essa sondinha vai. Ele vai tentar pegar uma terceira base, parece. Pois é, ele pode tentar pegar essa terceira base. O jogador Protoss aqui tá fazendo um reconhecimento. Já achou aqui o soldado do jogador terrano. Já não vai ser negado essa base. Vai inclusive pegar essas rochas aqui, vai conseguir deitar, vai evitar que o jogador terrano faça algum tipo de pressão. Enquanto isso, o jogador terrano já tem a terceira base dele faz bastante tempo. O Sephiroth, ele já tem 3 mules, inclusive, trabalhando para ele. A quantidade de trabalhadores do Bush é superior e ele tem as mules ainda por cima. Se a gente for olhar rapidamente os rendimentos, o Bush está com um rendimento bem superior. Sim, a grande questão é que o Inrian, ele tem bastante trabalhador aqui na natural para justamente quando a terceira base ficar pronta, já fazer a transferência e não perder tempo saturando pelo menos a linha de minérios. Então pequena vantagem por parte do Bush. Esse momento é normal o jogador terrano ter essa vantagem de suprimento. E só tem que ver justamente o que ele vai fazer, se ele vai conseguir encaixar os drops, se ele vai conseguir encaixar algum tipo de agressão. Porque se o Protoss ficar assim, solto, é difícil de lidar, cara. Já tem 3 colossos, então. Sephiroth? Terceira base do jogador terrano tem o gerente ali, ó. Ah, tô vendo. Tá ali só mandando nos outros, cara. Não quer saber de trabalhar. Vem pra cima agora o jogador terrano, é bastante coisa que ele tem, já tem algumas vikings, já tem inclusive algumas ambunaves. Essas ambunaves aqui dão um suporte interessante, tem que tomar cuidado. O jogador Protoss, ele tem uma vigia, essa vigia pro Inrian aí pode salvar a vida dele, pode pegar a movimentação do jogador terrano. O Bush já abre um pequeno split por aqui pra tentar pegar um posicionamento um pouco melhor. Caramba, o jogador terrano pode subir, hein? Oi. É muito terrano.
É muito terrano, o Sephiroth usou algumas alucinações por ali, tem que tomar um pouquinho de cuidado. O jogador terrano abriu o split, agora sim Sephiroth vem pro engage, é muito jogador terrano por ali, transdobra a temporal, ele vai tentando focar nos colossos, mas olha só, apesar da quantidade de colossos, vai caindo zero, Protoss a Protoss, vai caindo tormento a tormento, ainda tem algumas alucinações, não tem mais campos de força, ainda tem vikings no ar, conseguindo metralhar aqueles colossos, enquanto isso, o exército de chão do jogador terrano ainda é muito forte, o Sephiroth. Só que, mesmo assim, o jogador Protoss vai conseguindo ser soberano, puxou trabalhador, puxou tudo, mas esses trabalhadores chegaram muito atrasados. Sephiroth, coitadinho desses trabalhadores, não fizeram absolutamente nada no engage. Vieram passear pro outro lado do mapa, quiseram dar uma checada na base Protoss e pensaram, opa, tô no lugar errado, galera. Nossa, mas foi um movimento muito estranho por parte do Bush, cara. Ele tinha que ter esperado os trabalhadores chegar e depois feito o engage. Agora ele perdeu todas as vikings, ele perdeu toda a grande vantagem que ele tinha. Só não pode movimentar assim. O Inhan acabou tendo uma movimentação um pouquinho errada. O jogador terrano volta aqui a minerar um pouquinho da sua terceira base. O jogador Protoss aqui a gente vê que tem a mesma quantidade de trabalhadores. O problema, lógico, é que o jogador terrano ficou um tempo sem minerar. O suprimento é muito parecido, o Sephiroth, 125 a 125. Na realidade é igual nesse momento o suprimento, então a gente consegue ver isso. O número de trabalhadores do jogador terrano é um pouquinho inferior, mas ele tem aquelas 1000, ou seja, o jogador terrano tem um pouquinho mais de exército também. Mas 2-2 pro Protoss. Carga, translação, colosso, saindo os primeiros Templários Supremos, não tem fantasma, nem mina viúva pro lado do terrano. O Protoss voltou pra partida, tá com uma vantagem bastante sólida. Pois é, cara, esses aprimoramentos do Bush me incomodam um pouquinho. O Sephiroth tá 17 minutos de jogo, ele tá no 1-1 ainda, é complicado isso, tem um Colossus, vai ter Tempestade Psiônica daqui a pouquinho, já conseguiu pegar a Vigia, viu o que dedurou ele no jogo anterior, viu o que dificultou o engage aí pro jogador terrano. Enquanto isso, o jogador Protoss, será que já tá procurando a quarta base por ali? Ainda não sabe muito bem se realmente quer, já tem Arconte nessa composição, complicado por enquanto pro Bush, não sei se é o momento ideal para ele dar engage, Sephiroth. Não, ele precisa agora comprar tempo. Tem pouco Templário Supremo, ele consegue ainda lidar com essas tempestades. O problema é que a composição dele tá com muito soldado e tempestade psiônica, para quem não sabe, evapora todos os soldadinhos. Tempestade Psiônica ainda com apoio de 2 Colossos. Olha só, cara, conseguiu achar alguns tormentos aqui muito fora de posição. Levou um tormento, levou um Fanáticos também. Tem que tomar cuidado o jogador Bush. Tá tentando forçar ali uma Tempestade Psiônica. Vamos ver se sai agora a Tempestade Psiônica. Tempestade Psiônica, mas ela pegou bastante muito Fanáticos também. Tirou escudo desses Fanáticos. Vai tentando, já se evaporou os Colossos. O Bush vai conseguindo bom engage. Translação ofensiva ali pra pegar algumas vikings que estavam por ali. Vai levando aquele Arconte agora, o Bush vai sendo soberano nesse ataque, vai sobrar o Arconte por ali, o Arconte ficou muito pouco tempo de pé, os tormentos também vão caindo aos pouquinhos, vai cair aquele imortal, ainda trouxe alguns fanáticos, mas o Bush conseguiu ser muito feliz nesse engage. Sim, muito boa partida, puxou os trabalhadores agora, vai. Pois agora é, cara, agora os trabalhadores conseguiram dar um bom surround ali em alguns fanáticos, bela jogada do Bush, o Bush que já achou a quarta, não achou. Pensei que ele tinha ido pra lá, mas ele foi e voltou, acho, pra achar aquela quarta base do jogador Protoss. Caramba, Sephiroth. Um drop por ali, esqueceu 2 demolidores, esqueceu um pouco de exército, agora sim, não vai pegar não, vai só realmente com essas ambunaves, não chega a ser um Doom, mas é um drop interessante, né? Sim, essa terceira base do Inrian é passado, não tem visão de nada, ele tá procurando uma quarta base? Não, Bush. Pois é, o Bush veio por aqui, vai achar, vai começar a destruir essas rochas. O jogador Protoss está bem fora de posição, pode ser uma boa troca ali para o jogador terrano, perder esse exército, mas conseguir levar a terceira base do jogador Inrian. O Inrian tá voltando agora, vai tentar pegar, vai tentar salvar. Tem um trabalhador por ali, vamos ver o que vai acontecer. Alguns fanáticos foram transdobrados, o Bush tem que focar as unidades certas, as construções certas. Ele não tá focando nada, colocou tudo na ambunave. Sephiroth, foi um bom movimento do jogador brasileiro, vai dropando tudo na base do jogador Protoss, vai conseguindo causar um dano gigantesco. O jogador Protoss não tem como voltar. Sephiroth pode limpar a base do Inrian nesse momento, hein? Sim, ele tem que começar a forçar os pilares energéticos, bloquear de suprimentos, negar a produção, porque tá exposto.
muito exposto, vai puxando da tomada. Olha só essa base do jogador Protoss, Sephiroth, metade dela tá escura, metade dela não consegue fazer nada. O Inrian vem pra cima, vem tentar fazer um base trade, mas o jogador terrano tá muito forte também por aqui, vai conseguindo, tem o suporte de algumas ambunaves, tempestade psiônica, mais uma tempestade psiônica na cabeça do jogador terrano. O Inrian vem conseguindo ser muito forte, muito consistente nesse contra-ataque, mas o jogador terrano perdeu tudo lá naquele drop? Perdeu tudo o drop, mas ainda assim não tem produção. O jogador Protoss tem 2 portais, tem uma robótica. E cara, essa terceira base precisa levantar, levanta! Precisa levantar, agora sim conseguiu levantar, salvou aquela terceira base, vai caindo os imortais, vai tentando atacar, vai tentando ter o suporte daqueles arcontes. Boa jogada agora do jogador Bush, conseguiu salvar a base, vai tentando salvar essa base, caiu o imortal, caiu os fanáticos, sobraram só aqueles arcontes, pode levar um arconte, muito pouco, só mais um tirinho pode levar, cai aquele arconte. Sephiroth, mais uma vez aqui o jogador terrano consegue uma vitória nessa partida, consegue pequenas vitórias na partida que vão fazendo, que juntas vão fazendo uma diferença enorme. Sim, o grande problema agora do Bush é justamente o número de trabalhadores. Ele precisa ir pra cima. Essa quarta base pro Protoss é muito boa, é muito importante. 2 colossos por vez. Ele precisa negar a economia Protoss enquanto tem chance. Pois é, a economia tá muito parecida nesse momento, Sephiroth mostrando pra galera aí a tabela de rendimentos ali, 2.000 pro Bush, 1.800 aí pro Inrian. O Inrian que perdeu uma base, não tá tão complicado assim pra lidar com isso, vai transdobrando algumas unidades ali o jogador Protoss, galera. Eu vou mostrar um pouquinho a PM pra vocês, vai pegando o primeiro arconte, já era por ali, pode levar essa quarta base, vamos ver o que vai focar. Tempestade psiônica, obrigou o Bush a se movimentar, mais uma tempestade psiônica por ali, o Bush foi obrigado a se movimentar. De novo a tempestade psiônica do jogador. O Inrian vai conseguindo machucar bastante o exército do jogador terrano, mas o jogador terrano tá com uma quantidade de unidades muito grande. Mais uma tempestade psiônica, vai dizimando ali as unidades do terrano, as unidades biológicas. O jogador Bush dá o GG, é vitória do Inrian, Sephiroth. Vitória do Inrian, boa.